O gráfico do Bitcoin, um jogo rápido aqui. Então vamos lá. Bitcoin agora na região 54.700, né? Eu comentei pra vocês que romper os 54.500 seria muito bom, muito positivo, e realmente o Bitcoin tá rompendo aqui agora. Uma zona que tinha open interest, bastante open interest, o Bitcoin tá conseguindo romper, né? É o motivo que a gente teve liquidações acontecendo aqui embaixo, ó, né? A gente teve o delta no open interest por aqui, tá? Ou seja, a galerinha muita gente acabou perdendo dinheiro ali, tirou um pouco dessa resistência, tá? Apesar de a gente estar rompendo essa zona aqui, pessoal, tá? A gente tem muito desafio aqui em cima, olha só o volume que a gente tem aqui nessa região também, tá? Tem uns volumes aqui nessa zona, não tá muito bonito não, tá? Antecipando pra vocês aqui, não tá muito bonito. Pelo menos os indicadores que eu acompanho aqui geralmente não estão muito bons, né? Então muitos volumes aqui acima para romper, tá? O Bitcoin está testando essa zona de volume aqui agora, muito próximo de testar, né, as zonas principais de volume aqui que a gente tem. A gente teve também não long short ratio, o open interest, que também tá uma bagunça isso aqui, ó, tá? A gente teve nessa queda toda aqui, o open interest não teve grandes quedas aqui, tá? A não ser aqui no último, né, essa última quedinha aqui a gente teve aqui, olha só. Aqui sim a gente teve uma queda no open interest, né, olha só a porradinha que a gente teve aqui, né? Daí que sim foi uma oportunidade interessante, inclusive buscamos liquidez com o high block aqui, ó, só a liquidez que a gente buscou toda aqui, praticamente toda a liquidez no mês que a gente tinha aqui, né? Mais forte foi buscada aqui, tá bom? Então, começar a perder isso aqui, pessoal, começar a perder essa zona aqui de 52 e tal. Daí, pessoal, a gente vai falar do Bitcoin lá, retestar fundos e abaixo aqui, diria que poderia dos 48, 47 aqui, tá? Onde tem aqui, outra zona de liquidez, tá? Essa aqui é a última zona de esperança, tá? Então, assim, eu acho que essa galera aqui em cima, pessoal, tá? Que ela ficou presa aqui em cima aqui agora, pode ter sido boa parte deles aí ter fechado também. Apesar do open interest, o agregado aqui não teve grandes quedas assim, tá uma bagunça isso aqui, né? Olha a situação como tá aqui, né? Tá um negócio maluco. A gente teve aqui um aumento do open interest dessa região aqui, ó, dos 54 mil dólares para cá, a gente tem um aumento do open interest. Antes a gente estava numa região meio consolidando aqui, não muito boa, e a partir daqui a gente começou a subir, tá forte até o open interest, começou a subir forte agregado, né? Que pode ser um bom sinal aqui. E a funding fee aqui, que é a taxa de funding aqui, a predicted aqui que eu acho usar, né? Ela tá negativa, pessoal. Então a funding fee do Bitcoin fazia tempo que não ficava negativa assim, tá? Ela tá realmente negativa aqui agora. Isso é um bom sinal. O que me deixa aqui um pouco em desesperança é que nessa queda a gente teve também muita liquidez buscada, ó. Essa queda aqui também, apesar do open interest não ter caído forte, tá? A gente teve também liquidez buscada, porque se a gente olhar aqui as vendas do mercado, olha só, na semana, a gente pode ver que puxar aqui essas vendas aqui, pessoal, a gente teve já cerca de 6 mais 4, 10 bilhões de dólares aqui, tá? De venda aqui nessa região. Foi 10 bilhões de dólares nessa região aqui, tá? Nessas últimas 2 semanas de queda. E falando de semana também, pessoal, é importantíssimo o Bitcoin não fechar essa semana abaixo dos 55.800. Aqui nessa região de 54.800, ó. Fechamento abertura aqui, ó. Então isso aqui é péssimo, a gente tá rompendo esses suportes aqui, a gente tem que fechar a semana acima de 55.800, tá? Então eu acho que isso é o ponto importante, o Bitcoin conseguir, e o Bitcoin precisa ficar acima, tá, pessoal? Senão fica feio que é a semana do Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, acho que é isso, tá? Não tem muito mais pra dizer pra vocês, assim, eu acho que o sentimento do Bitcoin não tá muito bonito, apesar de ter tido bastante liquidez buscada, tá bom? Não dá pra dizer que isso aqui realmente foi fundo, né? Devido aos volumes que a gente não tem tanto volume aqui nessa região, né? Pelo menos na Binance aqui, tô vendo. Não teve tanto volume aqui, estamos testando zona de volume aqui agora, né? Mas não sei se eu entraria aqui no Bitcoin aqui não, tá? Eu acho que, por mais que você rompa 54.400, não sei se eu entraria aqui não, tá? Se a gente pegar os últimos aproximadamente 100 dias, a gente tem um Bitcoin aí que perdeu cerca de 25% do seu valor, saiu ali daquela faixa dos 71 mil dólares, né? E apresentou uma queda mais contínua, tirando aquele momento, né, um momento que a gente teve um pouco mais de esperança, a gente teve um processo de recuperação bem forte, que foi essa fase bem aqui, que depois que terminou a venda da Alemanha, junto com o discurso do Trump aqui, que marcou o último topo relativo de mercado, e depois, desde então, a gente continuou voltando a esse movimento, e a gente nitidamente está nessa faixa de lateralidade, né, a gente sobe, recua, particularmente eu acredito que aqui a gente ainda vai voltar a se recuperar aqui, que é uma dinâmica bem interessante, onde a gente chegou no meio do extremo do mercado cripto. Historicamente, momentos como esse são momentos bons de compra. Primeiro ponto, os fatores que impactaram negativamente o mercado, especialmente nesses últimos momentos, o grande fator que iniciou todo esse processo que a gente está vivenciando foram os dados associados a empregos nos Estados Unidos. Então a gente teve liberação desses dados de emprego, a gente tem a questão dos empregos que foram liberados na sexta, a gente tem a questão do CPI americano, este que vai ser liberado na próxima quarta, particularmente para mim, seria o fator que vai animar o mercado. Não acharia estranho se na próxima quarta a gente tiver uma animação de mercado por conta dos dados do CPI, indo de encontro com a tese de que a gente vai ter corte de juros e que a gente vai começar incentivo monetário. E para mim, o último ponto é setembro. Ele vai ter um tom muito claro do que a gente vai esperar para o mercado. Por quê? Porque depois de 18 de setembro, a gente não tem mais nenhum outro evento significativo do aspecto macroeconômico até a reunião de novembro. E aí, muito do que vai ditar o tom vai ser o planejamento, as projeções que eles vão trazer junto com
a questão da eleição dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos vai começar a se tornar uma pauta muito forte, uma pauta muito, muito recorrente no mercado. Os dados de emprego dos Estados Unidos, eles não vieram tão ruins, a ponto da gente ter que ter um corte drástico por parte do Fed, ou seja, do Fed ter que cortar 50 basis points, que era um pouco do que o mercado estava projetando, que o mercado aguardava, porque no curto prazo seria bom, porque isso traria mais liquidez para o mercado, ao mesmo tempo que não foram tão ruins a ponto também da gente deflagrar uma possível recessão. E não foram tão bons a ponto da gente afastar esse receio do mercado de recessão. Então a gente ficou no meio termo, e no meio termo o mercado reagiu para baixo, reagiu negativamente. Por quê? Porque ele ficou na incerteza. Isso é um fato, assim. Normalmente, quando os investidores eles olham para uma dinâmica de incerteza, eles acabam recuando, eles acabam construindo receio nisso. E esse último movimento associado ao mercado cripto, indiscutivelmente, não foi um movimento do mercado cripto, não foi uma pressão interna do mercado cripto, foi um fator global. Não à toa que nós vimos Nvidia se desvalorizando de forma significativa, Google se desvalorizando, Apple se desvalorizando, Microsoft se desvalorizando, tudo dentro do mercado de ações ali sentindo um impacto. Um outro aspecto que é importante a gente falar é a questão das vendas internas de cripto. A gente, de fato, está vivenciando uma pressão de vendas internas significativas com a Mt. Gox, governo alemão, Genesis, então a gente realmente está sentindo um impacto, um receio dinâmico do mercado muito, muito evidente. Isso, por consequência, tem tido todo esse reflexo negativo que a gente está acompanhando de mercado de modo geral. E, por fim, o último aspecto que eu acho que vale a pena ser citado é, de fato, a saída dos ETFs. Indiscutivelmente, parte dos investidores institucionais está capitulando em relação ao mercado, parte dos investidores institucionais está retirando capital para aguardar e para tomar novas decisões em relação a risco. Orlando, isso significa que agora a gente começou um bear market, que é o fim do mundo? Não, isso é um comportamento bem comum, bem natural de investidores em meio a um momento de incerteza. A gente viu isso no Young Carry Trade, a gente viu isso quando a gente tem algumas estouradas geopolíticas, a gente viu isso vários momentos e, mais do que isso, impressionantemente, em todos esses quesitos, em tudo que aconteceu, e realmente aconteceu coisas muito impactantes do ponto de vista mais negativas para o mercado cripto mostrou-se extremamente resiliente. O Bitcoin ter caído apenas 25% no contexto do que aconteceu nos últimos 6 meses, especialmente da frustração em relação à injeção de liquidez, pior cenário geopolítico, pior cenário regulatório, entre outras incertezas que foram construídas, somados a pressões de vendas significativas de Mt. Gox, governo alemão, Genesis, para mim, é algo muito surpreendente e algo que mostra que existe uma demanda compradora perene contínua dentro do mercado cripto que a maioria das pessoas não está levando em consideração e que se a gente melhorar o nosso cenário, a gente melhorar a nossa perspectiva, a gente tem uma visão muito interessante. A expectativa do mercado está em baixa. As pessoas querem afirmações que façam elas desistirem do mercado. É isso que as pessoas estão buscando agora. E mais do que isso, expectativa a nível mundo. Incerteza geopolítica, associada a emprego, receio de recessão, toda uma construção. E, sinceramente, eu não acho que a realidade que nós enfrentaremos nos próximos 6 a 12 meses será uma realidade tão negativa a ponto de impactar.